a gente fala em desbiose intestinal, fica uma coisa muito vaga, né? Muita gente hoje critica, né? Toda vez que a gente fala, olha, resistência insulínica, tem que tratar a desbiose intestinal, né? Eu falei agora da síndrome de ovários policísticos, né? Tem que olhar a flora intestinal dessa mulher, né? Então, muita gente ainda é muito cética, né, com relação a essa questão do intestino, né? Outro dia, num grupo de médicos aí, eu vi alguns médicos colocando, né, que desbiose intestinal, que probiótico, a gente só dá em casos de diarreia, né? E a gente sabe que não é isso, né, que a gente tem visto hoje em dia. A questão da desbiose intestinal, ela tem sido muito estudada e ela está muito associada a problemas metabólicos. Então, quando a gente fala especificamente em síndrome de ovário policístico, e muita gente tem essa dúvida, né, porque a gente fala, eu falei ali, né, tratar a desbiose intestinal dessa mulher. Aí muita gente fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou tentar explicar, né, de uma maneira bem resumida, algo que não é muito simples de se explicar, tá? Então, o que acontece? A nossa dieta, a dieta ocidental, né, que é uma dieta lixo, né, rica em gordura saturada, gordura trans, açúcar, ela é uma dieta normalmente deficiente em algumas vitaminas, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, deficiência em vitaminas. É uma dieta com pouca fruta, né, poucas verduras, poucas sementes. Então, tem deficiência de vitamina A, tem deficiência de zinco, de cálcio, né, tem deficiência de vitamina D. O que acontece? Essa deficiência vitamínica, ela acaba levando, né, porque normalmente esses pacientes, eles são desnutridos, né, ela acaba levando ao que a gente chama de leaky gut. O que é o leaky gut? O intestino, ele possui algumas junções, né, que tornam o epitélio intestinal coeso, que a gente chama de tight junctions, né, junções justas, né, que deixam esse epitélio coeso, né. Essas tight junctions, são elas que dão, que evitam a permeabilidade intestinal, que evitam que substâncias tóxicas, né, que chegam no intestino sejam jogadas na circulação, causando aí processos inflamatórios. Então, quando você tem uma deficiência, né, de vitaminas, para que essas junções elas fiquem coesas, é necessário que algumas vitaminas, né, estejam aí alinhadas. Eu falei uma vez a respeito do licopeno, que ele é extremamente importante para as tight junctions. Então, zinco, vitamina A, vitamina D. Então, quando esse paciente está desnutrido, né, quando a dieta é pobre em fibras, em frutas, muito rica em gordura saturada, né, muita proteína, muito açúcar, você tem o que a gente chama de leaky gut. Então, aquelas junções, né, intestinais, que são, só para vocês entenderem melhor, né, aqui está o epitélio intestinal, né, essas vilosidades aqui, né, essa coesão aqui, ela acaba sendo destruída, tá? Então, isso aqui não existe mais, tá? Então, o que acontece? Fica muito fácil de haver o extravasamento, né, de substâncias muito tóxicas para a circulação. E isso vai desempenhar, né, esse vazamento, né, de toxinas para o plasma vai levar ao que a gente chama de inflamação sistêmica. Essa inflamação, ela também, né, vai ocorrer no tecido gorduroso, né, levando a vários tipos ali de alterações que vão desencadear a resistência insulínica, tá? Além do mais, essa dieta muito pobre, né, em frutas, vegetais, sementes, ela vai causar, né, o que a gente chama de deficiência de substâncias extremamente importantes para a produção daquele famoso peptídeo GLP-1, tá? Então, todas as vezes que você come fibras, né, que você come frutas, verduras, fibras não digeríveis, né, no intestino elas vão ser degradadas por bactérias no que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, né, que é o acetato, propenato, butirato, eles são muito importantes na parte metabólica. Então, por exemplo,
Quando chega ali no colo, né, quando chega lá na última parte do intestino, né, você tem ali o que a gente chama de receptor, é um receptor extremamente importante, chamado GPR43, tá? GPR43, esse GPR43, ele é responsável, ele é o ligante dos ácidos graxos de cadeia curta, que são o produto dessa digestão, né, desses elementos, dessas fibras não digeríveis. Quando esses ácidos graxos de cadeia curta se ligam ao GPR43, que é esse receptor, ele vai ativar esse famoso peptídeo, né, no intestino, nas células L intestinais, chamado GLP-1. E, gente, o GLP-1 ele é extremamente importante, porque ele reduz o apetite, ele é sacietógeno e ele é responsável por todo aquele processo de aumento da sensibilidade insulínica, tá? Da liberação de insulina. Então, resumindo, tá? Se a mulher tem desbiose intestinal, e isso você vai perceber fazendo uma anamnese, né? Perguntando para essa mulher se o intestino dela é preso, se as fezes são bolinha, né? Como que é o funcionamento intestinal dessa mulher, ela tem gases, você vai ver que na maioria das vezes tem, tá? A partir do momento que você detecta essa desbiose, é bem provável que essa mulher, né, junto aí com detecções, né, de carências vitamínicas, é bem provável que essa mulher ela tem um leaky gut, ela tem uma hiperpermeabilidade intestinal. E todo aquele processo vai acontecer, né? Permeabilidade intestinal aumentada, vazam toxinas para o plasma, aumenta a inflamação de tecido gorduroso, aumenta a resistência insulínica. Além disso, o que vai acontecer? Essa mulher que tem uma dieta ocidental, basicamente ocidental, com muita proteína, muita gordura, pouca fibra, ela vai produzir poucos ácidos graxos de cadeia curta, tá? Vai produzir menos GLP-1, vai comer mais, vai ser uma mulher que vai comer mais. E consequente a isso também, ela vai ter mais resistência insulínica pela queda do GLP-1. Resistência insulínica, como eu falei, é o ponto central da síndrome de ovários policísticos. Então, deu para vocês entenderem por que vocês precisam, né, tratar a desbiose intestinal de uma mulher que tem síndrome de ovário policístico? Eu sei que é uma explicação um pouquinho confusa, né, para quem não é da área médica, mas eu gostaria que vocês tirassem de tudo isso que existe total relação entre intestino e síndrome de ovário policístico, tá bom? Tá dada aí a explicação e a nossa live da semana que vem vai ser sobre síndrome de ovário policístico. Grande abraço!